Vamos lá para análise macro. Bom, hoje para a nossa bolsa aqui no Brasil, nós vamos ter dois fatores que vão fazer um preço enorme. Um é o desdobramento das coisas que estão acontecendo no nosso cenário político aqui, e o outro é o que está acontecendo na Ásia. A gente teve as bolsas asiáticas hoje fechando durante a madrugada todas no negativo praticamente, só se salvou a bolsa do Japão por um fato específico do Japão, mas a principal bolsa lá da China, ela chegou a cair 1,79% depois de que saíram os dados de PMI industrial da China, ou seja, é o índice de gerente de compras, um dado da indústria chinesa que veio desacelerando mais do que o esperado. Inclusive, ele voltou para o estágio de contração, quando a economia está desacelerando ao invés de acelerar. E para ajudar nesse cenário pessimista, também saiu os dados de PMI de serviços. A parte de serviços da China também mostrou uma desaceleração referente ao mês passado. E, obviamente, tudo isso faz preço para a gente aqui no Brasil, por conta de que a China é o nosso principal cliente de basicamente todas as nossas commodities. Então, a bolsa da China, precificando uma queda tão expressiva, tende sim a precificar um pessimismo para a nossa abertura aqui no Brasil hoje às 9 horas da manhã. Basicamente, a única coisa que se salvou lá na Ásia foi o Japão. O Japão ele manteve a sua política monetária com a decisão do BOJ, que é o Banco Central do Japão, mantendo a taxa de juros inalterada e ainda negativa. Lembrando que o Japão é das principais economias do mundo, é o único que ainda permanece com taxas de juros negativas. A taxa de juros no Japão hoje é menos 0,10. E isso, obviamente, provocou um otimismo nas bolsas por lá, porque mostra que ainda vai permanecer com bastante liquidez lá no Japão, só que precificou ruim para a moeda deles por lá, e inclusive é uma moeda que ela não tende a movimentar tanto durante o dia, mas hoje ela já estava desvalorizando aí mais de 1% durante a madrugada. E o cenário brasileiro aqui, como eu falei, a gente ainda tem um desdobramento daquelas falas que nós tivemos na sexta-feira, quando o Lula foi bem agressivo e descartou na parte dele, né, a parte do cumprimento da meta fiscal lá de zerar o déficit em 2024. E ontem nós tivemos uma entrevista desastrosa do Haddad. Depois de tudo isso que aconteceu, ele veio a público dar uma entrevista e não conseguiu responder uma pergunta simples de que se a meta de déficit zero está mantida ou não. E isso na hora refletiu na bolsa, com a bolsa derretendo, o dólar disparando, voltando bem acima da casa dos R$5. Então nós tínhamos sim um cenário que estava totalmente voltado para essa entrevista dele, e ele, além de não ser claro nas respostas, ainda interrompeu a entrevista pela metade, depois que foi perguntado mais do que uma vez sobre essa questão do déficit zero. Ele simplesmente interrompeu e saiu. Então assim, ontem já fez preço isso no mercado e fez com que a gente descolasse do mundo. Enquanto as bolsas do mundo subiram, a nossa derreteu. Então basicamente a diferença que foi criada já está no preço. Agora a gente tem que ver se esse cenário político vai voltar aos holofotes e vai se manter nisso, ou a gente pode acompanhar as outras coisas que estão acontecendo no mundo, porque agora de manhã tá tudo mais calmo no mundo e nós temos aí as bolsas da Europa subindo. Elas subiram depois que teve a divulgação do dado de CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro, e ele veio bem abaixo do que o anterior e veio menor do que o esperado. Basicamente, o dado anterior tinha vindo a 4,3% de inflação e esse veio a 2,9%. Então, uma diferença bem expressiva, mas lembrando que eles olham mais para o núcleo, que é a parte do dado que exclui os itens mais voláteis, como alimentos e energia. Mas a parte boa é que o núcleo também veio menor do que o anterior. Ele veio dentro do esperado, mas veio menor do que o anterior. Antes o núcleo estava pressionando a 4,5% de inflação lá na Europa, isso é extremamente alto para eles, e agora veio a 4,2%. Então, deu uma amenizada nos cenários, o que liberou para as bolsas continuarem subindo pela Europa, realizando um pouco da queda das últimas semanas que a gente teve por lá, né? E para a gente complementar, as bolsas americanas também estão num cenário positivo agora de manhã, nada de muito expressivo, nem para cima nem para baixo, mas estão sim mais positivas, o que tende a refletir um pouco no nosso cenário aqui no Brasil. O que pode dar uma pesada aí ao longo dessa semana ainda é a questão do conflito, porque tem esse vai e volta do conflito, e hoje nós tivemos aí o primeiro-ministro de Israel, ele descartou qualquer chance de cessar fogo. Então, basicamente, depois que ele falou isso aí, o petróleo já voltou a subir novamente, né? E tá subindo mais do que 1% agora durante a madrugada. Lembrando que o petróleo, o ouro, os treasuries americanos são os ativos de busca por segurança, que toda vida que tem uma guerra, eles são os primeiros a refletir subindo, né? Se valorizando. Então, assim, hoje nós temos um cenário bem neutro, que tem fatores ruins para nossa bolsa aqui no Brasil e fatores bons. A gente vai ter que ver como vai ser a abertura, mas a princípio nada de muito relevante nem para cima nem para baixo. A gente vai ter que ver ao longo do dia.